Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 20 fundos imobiliários do setor logístico para fevereiro de 2024. Teoricamente são os 20 melhores fundos do segmento. Então vamos lá saber como que os fundos se comportaram e quais são esses melhores fundos aí para fevereiro de 2024. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. Então, pessoal, se é a sua primeira vez aqui no canal, como que funciona o nosso ranqueamento? A gente alterou para fundos de tijolos, tá? O critério de seleção de escolha. Então, hoje, os ativos de tijolos são escolhidos a partir da quantidade de imóveis. Lembrando que sempre me trazem sugestões. Só que assim, ó, eu consigo olhar rapidamente a quantidade de imóveis por sites. Eu consigo ver o dividend yield, o patrimônio, a liquidez, dividend yield acumulado, o PVP. Somente taxa que eu faço cálculos manualmente. E tem algumas sugestões que me dão que eu teria que fazer manualmente. Imagina que eu faço 8 rankings distintos, cada um com a média de 20 fundos distintos, 160 fundos para calcular manualmente é algo inviável de eu fazer outros tipos de cálculo manualmente. Então, apesar de ótimas sugestões, não dá para eu ficar fazendo esses cálculos manualmente. Então, pela quantidade de imóveis para fundos de tijolos, eu acho um critério justo para escolha. Para esse tipo de escolha, a gente escolhe a partir disso, então a gente vai pegar os fundos que têm mais imóveis. Com isso, a gente já elimina fundos monoimóveis, ou pelo menos ameniza muito, e isso vai trazer um impacto um pouco melhor. Além do mais, antes, o dividend yield acumulado tinha muito peso, e isso hoje tem pouco peso. Isso aqui também trazia distorções. Fundos como o MGLG, o antigo MGLG, né, que se tornou o Suno Logística, o fundo Helg, o próprio BMLG, são fundos que tiveram suas cotas muito depreciadas, e isso fazia com que o dividend yield acumulado desse uma distorcida gigantesca. Então isso hoje não vai trazer tanto impacto para o nosso ranqueamento. Enfim, para a quantidade de imóveis, a gente dá peso 3, taxa cobrada, dividend yield pago no último mês e patrimônio peso 2, liquidez, dividend yield acumulado e PVP peso 1. Caso algum fundo conseguisse tirar nota máxima, ele chegaria ali a 240 pontos, e se ele tirasse ali as notas mínimas, chegaria a 12 pontos. Baseado nessa nota de corte, 40% dessa nota vai ser a nota de corte, ou seja, 96 pontos vai ser a nota de corte. Então, ao final do vídeo, nós vamos observar quais fundos tiveram a nota ali próximo desses 96 pontos, tá? Mas atenção, cuidado, não é porque um fundo ficou aqui nas primeiras posições você deva comprar esses ativos cegamente, e não é porque o fundo ficou nas últimas posições que você deva desprezar. O objetivo do nosso ranqueamento é te mostrar os ativos, alguns indicadores desses ativos, para te ajudar na sua tomada de decisão. Mas, se você gostou de algum desses ativos, é imprescindível que você abra o relatório e vá estudar o ativo. Abra, inclusive, vários relatórios a respeito do fundo e vai estudar, para você entender ali um pouco mais detalhadamente a respeito do fundo. Não compre baseado só no nosso ranqueamento. O nosso objetivo é apenas auxiliar e ajudar. Então, para o nosso primeiro critério de escolha, quantidade de imóveis, né? Nesse sentido, o HGLG segue com 24 imóveis, né, em primeira posição, BTLG com 22, o XPLG e o GGRC com 17 e o VILG ali com 15 imóveis. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor quantidade de imóveis. Nesse sentido, a gente vê lá o GALG, HSLG, RBRL, LGSCP, TRBL, HLOG, ambos com 5 imóveis. BLMG com 4, PATL com 4, o NewLog e o GLOG com 3 imóveis. O próximo indicador que a gente vai observar aqui é taxa cobrada. Para quem acompanha os vídeos do canal sabe que isso aqui é um dos pontos que eu sou mais chato e criterioso. Nesse sentido, o BTLG vem com 3,41% de taxa, o euro com 6,59%, TRBL com 6,66%, GALG 11 com 6,76% e o BLMG com 6,91%. Na outra ponta, a gente vê os fundos com maior taxa. Nesse sentido, o LVBI cobrando 9,94, o Bresco com 10,32, PATL com 12,44, GLOG com 15,99 e o NewL, estranhamente, 45%, né? Mas foi o que eles apresentaram lá. Acredito que regularmente não seja toda essa taxa, mas no último cálculo deu essa taxa exacerbada aí.
O próximo indicador que a gente vai ver nesse bloco é o Dividend Yield pago no último mês. Nesse sentido, a gente vê o RZAT voltando aos seus patamares de entrega mais superiores, né? Esse é um fundo híbrido no seu recebimento. Ele recebe tanto os aluguéis quanto um adiantamento baseado no IPCA. Vai entender a dinâmica desse fundo, que é semelhante ao fundo que eles têm lá do setor agro, que é o RZTR. Veja os vídeos que eu tenho aqui no canal sobre, porque ele tem uma dinâmica diferenciada aí. Então esse fundo, comumente no critério de dividendos, ele vai pagar sempre mais que os seus pares, tá? É um fundo que tem um potencial de dividendo maior. O NEWL pagando ali 1,13, o GLOG pagando 0,96, o GALG11, que futuramente ele vai sair desse nosso ranqueamento e ele vai migrar lá para o ranqueamento de fundos híbridos, tá? Fundos de renda urbana, entre aspas. Porque ele está se transformando, se os cotistas aceitarem, ele vai sair de um fundo logístico para um fundo que vai também ter imóveis de renda urbana, vai ser um fundo híbrido. Atualmente com 0,91 e o PATL ali, o fundo da Pátria, que a VBI agora é quem faz a gestão, a 0,88. Dividend Yield, agora na outra ponta, a gente vê os com menor Dividend Yield, né? O TRBL, que eu acho que é o antigo SDIL, 0,73%, BLMG, 0,73%, XPLG com 0,72%, HGLG com 0,68% e o VILG com 0,66%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse ranqueamento, eu trago para vocês forma de apoio financeiro aqui ao nosso canal. Se você gosta do nosso canal e quiser apoiar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Toda doação ajuda muita gente na manutenção do nosso trabalho. Outra forma de apoio financeiro ao nosso trabalho é o Clube de Membros. Os nossos canais Amuinvest, Amufiagro, Amudicas e Amufinfra, todos esses canais têm clube de membros. Torne-se membro aí desses canais e nos apoie. Além de nos ajudar imensamente, são valores baratinhos. A partir de R$ 2,99, é 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor que eu acho que não vai onerar vocês, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, vocês têm vários benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Então, você tem acesso antecipado, você participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo. Quem é membro também tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha ela é muito boa, é uma planilha completa, é uma planilha com bastante funcionalidades. Ela vai te ajudar a organizar os seus ativos e vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda que está chegando aí. Viramos o ano, né? Lá pela data de março começa as declarações, então essa planilha vai te auxiliar em muito aí nas suas declarações. Considere fazer a aquisição da planilha. Você comprando a planilha, você vai ter um ótimo produto, apoia financeiramente o nosso trabalho e ainda vai ter facilidades até em quem investir, que a planilha te ajuda nesse sentido. Por fim, nós ainda temos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem um material de fácil entendimento, né, bastante conteúdo agregador, e acredito que vai auxiliar em muito vocês. Comprando esses e-books que são muito baratos e acessíveis, você vai ter um ótimo produto e ainda auxilia o canal aí e apoia financeiramente o nosso trabalho. Então, muito obrigado vocês que nos ajudam. E por falar em apoio, eu não poderia deixar de agradecer aos membros aqui do canal. No canal Amuinvest, o Cristiano Costa acabou de renovar o seu clube de membros no nível Silver. O Anderson Pena é membro novo aí, no nível Bronze. E o Mundo Histórias Infantis também é membro do canal. Lá no canal Amufiagro, o Antônio, EF Barros, Giovanni e o Rafael são membros há bastante tempo aí. Muito obrigado de coração. Saibam vocês que os membros carregam o canal aqui nas costas. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Obrigado de coração vocês que dão esse apoio financeiro. Muito, muito obrigado. Voltando aqui para o nosso ranqueamento, agora a gente vê o critério de liquidez. Liquidez é quanto um fundo negocia por dia em média. É um critério muito importante a ser observado. Nesse sentido, a gente vê o HGLG com liquidez altíssima, né, de quase 14 milhões por dia, 13,9 milhões de liquidez diária, XPLG com 10 milhões e 200 mil, o BTLG com 7,6 milhões de liquidez diária, LVBI com 5 milhões e 400 mil e o Bresco ali com 3 milhões e 600 mil de liquidez diária. Na outra ponta, a gente vê fundos com liquidez bem menor. Nesse sentido, o TRBL com 718 mil de liquidez, o LGCP com 633 mil, o HLOG com 67 mil, o GLOG com 60 mil e o Euro 11 ali com 53 mil de negócios diários. Aqui, ó, de 100 mil para baixo, já considero ser uma liquidez um pouco mais
cuidadosa, tem que tomar cuidado porque é uma liquidez perigosa. O próximo indicador que a gente vai ver é patrimônio. Então aqui a gente vê os maiores fundos do setor logístico do nosso ranqueamento aqui. Nesse sentido, o HGLG, que hoje é o maior fundo de tijolo da Bolsa, com 5 bilhões aí de patrimônio, 5 bilhões e 100 mil. O XPLG com 3,2 bilhões, o BTLG com 2,8 bilhões, o Bresco com 1,7 bilhão e o LVBI ali com 1 bilhão e 600 milhões de tamanho. Na outra ponta aqui a gente vê os menores, né? Nesse sentido, o LGCP com 361 milhões de patrimônio, ele fez uma captação recente, né? Então cresceu um pouco. O BLMG com 320 milhões de patrimônio, o NEWL com 278, o Euro 11 com 124 milhões e o GLOG, menor da nossa lista aqui, com 79 milhões de patrimônio. O próximo indicador que a gente vai ver é o Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses. Nesse sentido é aquilo que eu falei para vocês, ó. Olha o quanto o BLMG está distorcendo aqui no ranqueamento. 20,26% de Dividend Yield. Cuidado que não é bem isso. Em outros vídeos eu explico melhor o porquê que dá essa distorção. Então não compre baseado somente nesse dividendo. É um fundo que vem passando por problemática, dificuldades, olha o quanto ele está sendo negociado com desconto. Então estude esse fundo para você tentar entender os riscos que ele tem. Eu trouxe vídeo recente sobre o BLMG aqui no canal. Dando continuidade, a gente vê o RZAT com 12,50 de yield nos últimos 12 meses. O GLOG com 12,11. O GALG 11 com 10,71. E o NEWL com 10,50 de yield nos últimos 12 meses. Na outra ponta, a gente vai ver fundos com menor yield acumulado. Nesse sentido, a gente vê lá o XPLG com 8,43, o HGLG com 8,40, o Bresco com 8,31, o VILG com 8,24 e o LVBI com 8,06 de yield acumulado nos últimos 12 meses. O próximo indicador que a gente vai ver é PVP, preço sobre valor patrimonial. Aqui a gente vê os fundos com maior e menor desconto, ou seja, os mais baratos e os mais careiros. Nesse ponto, ó, o BLMG sendo negociado a um PVP de 0,49, 51% de desconto. Se o fundo está tão descontado, entenda os riscos que esse fundo carrega. O GLOG sendo negociado a 0,61 com 39% de desconto, PATL a 0,69 com 31% de desconto, o HLOG com 0,74, 26% de desconto e o Euro 11 a 0,76 com 24% de desconto. Na outra ponta, a gente vê fundos, entre aspas, né, mais careiros. Nesse sentido, o Bresco e o GALG sendo negociado a 1,02 com 2% de ágio, o TRBL a 1,03 com 3% de ágio, BTLG a 1,05 com 5% de ágio e o HGLG a 1,06, 6% mais caro do que ele vale atualmente. Então, pessoal, antes a gente ver o nosso ranqueamento e ver como que esses fundos se comportaram esse mês, quais ficaram bem colocados ou não, antes da gente ir para essa parte, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo aqui, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos aqui nesse canal, então vá lá no nosso canal e se inscreva, ajude, é de graça, conta muito pra gente. Comenta aí pra nós, se você tem algum fundo de tijolo do setor logístico, você tem algum fundo? O seu fundo está aqui nesse ranqueamento? Como que está posicionado o seu fundo? Você acha que o seu fundo deveria estar melhor posicionado? Comenta aí para nós. E se seu fundo não está, comenta também. E o nosso ranqueamento, ele te ajuda de alguma maneira? Você acha que ele agrega, te ajuda no seu poder decisório, te ajuda você a acompanhar os seus ativos, você ver alguns indicadores a respeito dele? Comenta que seu comentário é muito importante. Nós temos aí um canal secundário, né, o canal MUF Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. Então vá lá no canal MUF Infra e nos ajude nessa meta. Já contamos com mais de 500, mas precisamos chegar aos 1000. Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Nós contamos com 4 canais no total. Esses canais estão presentes em diversas plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui para o ranqueamento, a gente observa o seguinte: o BTLG ficou na primeira posição aí, atingindo 171 pontos de 240 pontos possíveis, seguidos do HGLG com 157 pontos, XPLG com 154, GGRC com 151, GALG 11 também 151, o RZAT com 144 e o XPIN ali com 137 pontos.
Na parte de baixo do ranqueamento, a gente vê lá o LGCP com 111 pontos, o BLMG com 106, TRBL com 104, PATL com 103 e, teoricamente, fechando o ranqueamento, o HLOG com 98 pontos. Se quiser dar mais uma colher de chá ali para o NEWL, bem próximo da pontuação mínima de 96 pontos com 93. Com pontuação mais distante, mas ainda assim não ficou tão distante assim, a gente vê o GLOG com 84 pontos. Ou seja, nesse nosso ranqueamento aqui de fundos logísticos, a maioria dos fundos aqui do ranqueamento são fundos aceitáveis. Apesar de toda a problemática que o BLMG vem enfrentando, se você entender os riscos desse fundo, pode ser que ele caiba num portfólio aí diversificado, desde que você entenda os riscos que você tem ao investir nesse fundo. Fora esse, todos os demais aí são fundos menos problemáticos, né? Ou seja, de todos os ranqueamentos, acredito que esse de logístico seja o mais equilibrado em termos de pontuação. E no acumulado desses 2 primeiros meses, o que a gente observa? Enquanto no ano passado o BLMG ficou em primeiro lugar, esse ano ele já está lá nas últimas posições da tabela. Já diferenciou bastante, porque agora não é mais por dividendo, e sim por imóveis, né? O RZAT, que ficou em segundo lugar o ano passado, esse ano ele caiu para a 6ª posição, está até bem ranqueado. E o HGLG, que mesmo com todas as dificuldades ficou em 3º lugar o ano passado, esse ano está na 2ª posição. Então esse ano quem vem reinando em primeiro lugar é o BTLG, ali com 40 pontos, HGLG com 38, XPLG com 36, GALG com 33, GGRC com 32, RZAT com 31 e o HSLG, desde o ano passado, é um fundo caladinho na dele, né? Mas é um fundo que é passivo de bons estudos aí, ó, com 25 pontos. Na parte de baixo da nossa tabela, a gente vê LGCP com 14 pontos, TRBL com 11, BLMG com 10, PATL 9, HLOG 6 e aí o NEWL e o GLOG, ambos com 3 pontos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito, muito obrigado. Saibam vocês que todo esse apoio aí, tornando-se membro, doação por Pix, adquirindo as planilhas ou os nossos e-books, ajudem muito na manutenção do canal. Por falar nisso, no canal Almo Dicas, nós temos e-books de português para concurso público. Então, considere se tornar, fazer aquisição desse e-book, porque nos ajuda muito. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so free.